Escola Bíblica Dominical. Conheça o Antigo Testamento. No estudo de hoje, nós veremos um pouco sobre o profeta Jonas. Jonas é o profeta mais conhecido e mais comentado entre todos os profetas menores. Por ter sido o único que foi enviado por Deus como um missionário para uma nação estrangeira, e pela inusitada experiência de ter sido engolido por um grande peixe e sobrevivido por 3 dias e 3 noites. E de fato a sua história desperta em nós a lembrança do dever que nos foi confiado pelo Senhor, de compartilharmos o seu amor e o evangelho da salvação a todas as pessoas sem distinção, inclusive para aqueles que nós julgamos não serem merecedores da misericórdia e do perdão divino. Em seus dias, o poderio da Assíria vinha crescendo assustadoramente em todo o Oriente, e as notícias da crueldade dos seus guerreiros causavam apreensão e indignação entre os povos. Essa foi uma das razões que levou Jonas a se opor ao mandato do Senhor. Ele simplesmente recusou-se a levar uma mensagem que, embora fosse em tom de repreensão, também poderia trazer transformação e chance de perdão. Então o profeta fugiu. Ele tentou evitar a todo custo que a bondade e a misericórdia de Deus entrassem em ação em favor daquele povo a quem ele tanto odiava. E por conta desse preconceito racial, Jonas fechou seus olhos para a vocação e acabou caindo no abismo da depressão. E mesmo depois de todo o trauma pelo qual passou e apesar da nova chance que Deus lhe concedeu, ainda assim, ele não cumpriu o seu dever de boa vontade. Chegou lá e esbravejou a sua repreensão sem demonstrar qualquer traço de compaixão pelos seus ouvintes. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. No entanto, Deus fez da sua tragédia pessoal uma mensagem bem maior do que aquelas poucas palavras que ele, contrariado, anunciou. E assim Deus nos ensinou o que nem mesmo Jonas havia compreendido. E embora alguns queiram rejeitar a historicidade destes fatos e até mesmo a existência deste profeta, as Escrituras o autenticam de maneira incontestável em 2 Reis capítulo 14 e também em Mateus 12 pelos lábios do próprio Senhor Jesus quando foi a Nazaré e as pessoas lhe pediram que lhe desse um sinais, fizessem milagres. E Jesus disse: nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Era uma referência à sua própria morte e ressurreição. Jonas era natural de Zebulon, na Galileia, que é um território de Israel. E na época em que ele atuava, Jeroboão II era o governante. No mesmo período histórico em que Oséias e Amós profetizaram no Reino do Norte. Os fariseus do primeiro século parece que se esqueceram deste fato quando recriminaram Nicodemos ao tentar defender Jesus. Eles disseram a Nicodemos: estude as Escrituras sagradas e você vai ver que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. No entanto, nós vemos aqui o Senhor chamando este Galileu e enviando ele como profeta a outros povos além de Israel. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A ordem do Senhor era bem clara: saia da Galileia, vá para a Síria, vá para Nínive, vá dizer àquele povo que eu estou contrariado com os pecados dele e que se não houver mudança significativa na vida deles, vai haver juízo sobre eles. Que tristeza deve ser aos olhos do Senhor quando vê um servo tentando fugir do seu chamado, ainda mais sabendo que ninguém pode jamais esconder da sua presença, como reconheceu o salmista no Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subo aos céus, tu estás. Se eu desço ao Hades, ao abismo, à escuridão, lá está o Senhor também. Se eu vou até o fim do mundo, o Senhor está lá também. Não tem como fugir da presença do Senhor. Jonas se aprontou, mas foi para fugir do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu até Jope,
ficou ali até encontrar um navio que estava de saída para Tarsis, pagou a passagem e embarcou a fim de viajar para o mais longe possível do seu chamado. A missão dele era difícil mesmo. A jornada era uma caminhada de mais de 1000 quilômetros. Os assírios eram cruéis. Mas afinal de contas era Deus que estava no comando, era Deus que estava chamando e ele haveria de protegê-lo. Mas ainda assim, Jonas achou que se fosse na direção contrária, se fosse para Tarsis, que hoje é Espanha, Deus teria que se arranjar sozinho ou desistir daquele plano. Que tolice! Em seu arbítrio, ele achava que era livre para tomar suas próprias decisões, só que ele não contava que no tabuleiro da vida, a última jogada é sempre do Senhor. Então, o Senhor mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar, e a tempestade era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. O passeio, que antes era ensolarado, agora se tornou um pesadelo alucinado, trazendo pânico a bordo. Os marinheiros, por mais experiência que tinham, não conseguiam controlar o navio e só restava a eles agora clamar aos seus deuses e jogar fora a sua preciosa carga, tentando aliviar o peso do navio. Enquanto isso, aquele que fugia da realidade continuava de boca fechada, sem cuidar das almas perdidas que nada sabiam a respeito de Deus. E quando os marinheiros e os tripulantes viram Jonas lá no porão, deitado e dormindo, eles o repreenderam e disseram: como é que você pode ficar aí indiferente ao que está se passando aqui conosco? Levante-se e clame ao seu Deus, quem sabe ele possa fazer alguma coisa para nos salvar. E os marinheiros lançaram sortes para ver quem dentre eles era o responsável pela ira dos deuses. Adivinha sobre quem caiu a sorte? Na vida do crente, na vida daquele que confia no Senhor, não existe sorte, não existe azar. Nós temos as nossas vidas nas mãos do Senhor e Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Finalmente, Jonas falou a respeito da sua fé e do compromisso que ele tinha com Deus, reconhecendo que era por sua desobediência que aquele mal havia se abatido sobre todos ali, e que a única alternativa seria lançá-lo fora do navio para que a ira de Deus se aplacasse. Os marinheiros resistiram a essa ideia, essa alternativa, e continuaram tentando dominar a embarcação por muito tempo, até que não foi mais possível. Até que chegaram à conclusão que esse era o único caminho. E então lançaram Jonas na água e pediram a Deus que o perdoassem a eles pelo que eles estavam fazendo. Veja como são as coisas, gente. Jonas fugiu porque ele não queria a conversão dos pagãos. Mas Deus fez da tragédia pessoal dele um testemunho vivo para aqueles pagãos, para aqueles marinheiros, para que eles conhecessem e reconhecessem quem de fato era o verdadeiro Deus. Então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse Jonas. E esse esteve por 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Tem tanto debate fútil por aí a respeito desse grande peixe, e as pessoas não percebem que o foco dessa narrativa é o grande Deus. É a grandeza do seu poder, da sua compaixão, que além de todos os sinais que fez com Jonas, também mudou o coração dos ninivitas, apesar da má vontade do seu mensageiro. Além disso, não poderia ter preparado um grande peixe que fosse adequado para aquela ocasião, o Criador de tudo que existe? Afinal de contas, nós estamos falando do Deus que fez chover pão do céu durante 40 anos, que abriu o Mar Vermelho e o Rio Jordão no tempo da cheia, que conhece cada uma das estrelas do universo pelo próprio nome. Ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer o que quiser. A desobediência sempre enfraquece a vida de oração, pois até aquele momento nós não encontramos o Jonas orando em nenhum momento sequer. Mas na hora da angústia, isso tudo mudou e ele clamou ao Senhor. E orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, lá das entranhas do peixe. Ali nas entranhas daquele grande peixe, no estômago dele, Jonas acordou para a realidade de que tudo aquilo que estava acontecendo estava no controle de Deus. Não era obra do acaso. Ele mesmo ora dizendo:
pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. A graça de Deus não somente perdoou, mas também colocou ele de volta na missão que tinha recebido antes. Foi dado a ele uma segunda chance. Assim também o Senhor pode fazer comigo, pode fazer com você, caso estejamos fugindo do dever que Ele nos deu. Se reconhecermos, se confessarmos, se buscarmos o seu perdão. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou lhe dar. Jonas se aprontou e foi para Nínive, como o Senhor tinha ordenado. Nínive era grande, tão grande, que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Observou o que o texto está dizendo? Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Mas o texto diz também que Jonas entrou na cidade, andou 1 dia apenas, e então começou a anunciar. Mas ele fez isso sem demonstrar amor, sem demonstrar compaixão, sem ter lágrimas nos olhos, apenas disse: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Se por um lado nós temos a impressão de que, ou por comodismo, ou por má vontade, Jonas só fez 1/3 daquilo que ele podia ter feito, por outro lado nós vemos que o que ele fez foi o que bastou, porque a palavra de Deus encontrou guarida no coração daquele povo e fez grande diferença na mente e no coração daqueles ouvintes. Os ninivitas acreditaram no aviso de julgamento e se arrependeram dos seus pecados. Surpreendentemente, todos os habitantes, dos mais simples até o rei, se arrependeram e clamaram por perdão. O rei manifestou publicamente a sua fé e convocou seus súditos a se unirem a ele para orar e jejuar buscando o perdão do Senhor. E Deus se agradou dessa atitude, voltando atrás no seu intento de destruir a cidade, de maneira que a profecia de Jonas não iria mais se cumprir. Mas esse fato irritou demais o profeta, tanto pela frustração de não ver o extermínio daquele povo, como pela preocupação com a sua própria reputação, porque agora todos iriam saber que a sua profecia não se cumpriu. Quanto a isso, é importante a gente ter em mente o seguinte: uma mensagem profética, ela é sempre condicional, porque dá ao homem a oportunidade de aceitar ou de rejeitar o recado de Deus, de maneira que Deus pode mudar a sua decisão de acordo com as atitudes das pessoas para quem foi feita aquela profecia. Mas uma mensagem apocalíptica, ela é sempre incondicional. Vai acontecer e pronto. Haverá de se cumprir, sempre, independente das nossas reações. Talvez fosse mais fácil compreender esse livro se a narrativa parasse aqui. O profeta resistiu ao chamado de Deus, depois Deus pesou a mão, depois Jonas se arrependeu, aí ele obedeceu, aí milhares de pessoas se converteram, foram salvas. Pronto, isso já seria o suficiente para a compreensão do livro. O problema é que esse não é o clímax da narrativa. O coração dos ninivitas foi transformado, os seus pecados foram perdoados, mas o profeta inconformado acampou fora da cidade torcendo para que Deus mudasse de ideia, para que Deus revogasse o seu perdão. E como ele se cansou de tanto esperar, ficou zangado, dizendo ao Senhor: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que o Senhor ia fazer? Foi por isso que fiz tudo o que fiz, tentando fugir para a Espanha, porque eu sabia que tu és Deus que tem compaixão e misericórdia. Eu sabia que é sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto e disposto a mudar de ideia e de não castigar. Por isso me recusei a te obedecer. Mas como ele continuou esperando pela desgraça daquele povo, o Senhor lhe ensinou mais uma lição.
fez com que nascesse, germinasse e crescesse rapidamente uma ramagem verde sobre a tenda que ele tinha feito. E isso alegrou demais a mente e o coração, e trazendo alívio, trazendo frescor ao corpo do profeta. Mas depois disso, Deus enviou uma broca para estragar a planta e um vento quente para murchá-la. E Jonas ficou tão aborrecido que pediu até para morrer. Melhor me é morrer do que viver. Deus sempre se mostrou compassivo e misericordioso, mas parece que Jonas ainda não havia aprendido essa lição. Por isso Deus lhe disse: essa planta cresceu numa noite e no dia seguinte desapareceu. Você não fez nada para que isso acontecesse. Nem fez nascer, nem fez crescer, mas assim mesmo você está com pena dela. E eu, com muito mais razão, não deveria estar com pena dessa grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Crianças, pela tradução, de gente que não sabe distinguir entre a mão direita e a esquerda. Na proporção histórica de Nínive naqueles anos, a cidade chegava a ter 500 mil habitantes. E Deus mostra preocupação também com o reino animal, com os animais que havia na cidade, porque todos são criaturas de Deus. E se fosse hoje? Como nós aplicaríamos esses ensinamentos à nossa realidade, no nosso contexto? Acho que seria bom a gente começar a aprender um pouco mais a respeito dos ninivitas que vivem ao nosso redor. Porque é bem difícil a gente se importar com aqueles que a gente não conhece nada a respeito. Nós podemos também apoiar o ministério dos profetas Jonas, que Deus ainda continua enviando nos nossos dias para servi-lo longe de suas casas. No nosso personagem dessa história, ele andou 1000 quilômetros para chegar em Nínive e cumprir a sua missão, mas ele não tinha um apoio lá, ele não tinha lugar para se hospedar. Ele não tinha ninguém que lhe desse o suporte. E nós podemos fazer isso, apoiar o ministério dos profetas que Deus manda para lugares distantes da sua casa, sendo hospitaleiros, sendo acolhedores, ajudando-os nas suas necessidades. Nós podemos também orar pelos ninivitas que estão ao nosso redor, nos nossos dias, para que Deus continue enviando mensageiros que tenham um coração voltados para falar do amor e da misericórdia, de arrependimento, de confissão, de mudança de vida. E talvez, quem sabe, se o Jonas que Deus vai usar nesses novos dias para falar para esse tipo de gente que você não gosta, talvez seja você mesmo. Jonas no Novo Testamento, nós aprendemos algumas doutrinas com ele. Ele é o único profeta citado pelo próprio Senhor Jesus como sendo um exemplo do que aconteceria com ele, porque assim como a experiência dele permanecer 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e depois voltar à vida, também aconteceria com Jesus no seu ministério. Também nós aprendemos sobre salvação dos povos, não somente aos judeus. Exceto os profetas que foram enviados para o exílio, Jonas é o único profeta que foi enviado para uma outra cultura para poder falar em nome de Deus, mensagem de arrependimento. O Senhor chama todas as nações ao arrependimento. Ele faz isso através de Jesus. Ele vem anunciando através do Novo Testamento que Jesus é luz, não é só para os judeus, mas também para os gentios. É luz do mundo, salvação para todos. Para nós concluirmos, até que ponto estamos dispostos a servir a Deus e levar o evangelho da salvação? Porque para isso, às vezes, a gente tem que estar disposto a abrir mão da nossa zona de conforto. E temos que levar a palavra de Deus até para aquele tipo de gente que, secretamente, a gente despreza. Vamos pedir ao Senhor que não caiamos no mesmo erro de Jonas. Que o Senhor nos dê um coração voltado para o Senhor, para entender aquilo que Ele deseja das nossas vidas, para abençoar a vida de pessoas ao nosso redor, que são difíceis de tragar mesmo, mas que o Senhor ama e que o Senhor quer salvar.
Que as nossas vidas, a nossa igreja, os nossos recursos, os nossos bens possam ser usados para a honra e glória do nosso Deus. Amém.